Olá, irmão e irmã, como é bom podermos nos encontrar neste novo dia sob a graça de Deus. O nosso encontro de hoje acontece aqui na paróquia Cristo Redentor, no bairro Glória. E eu quero te saudar neste dia com a palavra que é lema para a nossa nova semana. Palavras do livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, palavras que nos dizem: ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Que por meio do nosso encontro de hoje, Deus possa preencher a tua vida com muita alegria e muita felicidade. E aqui nós estamos não em nosso nome, mas sim no nome e na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração, você que está em casa, ore conosco. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por este novo dia que nos concedes e porque neste novo dia podemos também nos reunir na tua presença, como irmãos e irmãs, de perto e de longe. Graças te damos, Senhor, porque o distanciamento social e este tempo de pandemia não nos tem impedido de nos reunirmos em oração e mantermos a comunhão, ainda que muitas vezes de forma virtual. Também hoje, Senhor, chegamos diante de Ti em oração e humildemente lhe pedimos que perdoe os nossos pecados, pois Tu nos conheces por inteiro, não há nada em nós que Te seja oculto. Assim pedimos, Senhor, perdoa-nos, porque pecamos contra Ti e também contra os nossos semelhantes, irmãos e irmãs. Pecamos por meio de palavras e também de ações. E pecamos por deixarmos de ser bênção na vida uns dos outros como Tu desejas. Assim pedimos, Senhor, que a Tua palavra neste culto fale ao nosso coração, que a palavra que tens para cada um de nós neste momento nos admoeste e nos permita viver conforme a Tua santa vontade. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos junto a você cantar o primeiro hino, a primeira canção neste culto. Cantamos juntos Amanhecer. Os hinos serão projetados. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de Tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Convido a ouvirmos neste momento a palavra de Deus para este domingo, palavra do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 28, palavra que diz: desde esse tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, de modo nenhum irá lhe acontecer.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim apenas as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, este a encontrará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Até aqui as palavras do Senhor. Antes de refletirmos e meditarmos nessa palavra, cantamos juntos a próxima canção, o próximo hino, Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma ao Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma ao Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo e comigo agora quando ouvimos e meditamos na palavra de Deus. Mateus 16, 24, Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Estimado e estimada, tomar a cruz é uma das expressões mais mal entendidas na vida cristã. Isso porque para muitos de nós, cruz está associado a algum problema ou alguma dificuldade. Por isso é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo, em situações de dificuldade, esta é a minha cruz. Ou diante de algum problema difícil de enfrentar, esta cruz está muito pesada. Mas será que Jesus estava falando das dificuldades da vida quando propôs aos seus discípulos que negassem a si mesmo e carregassem a sua cruz, o seguindo? Certamente não. Jesus não estava falando das dificuldades da vida, pois carregar a cruz não é algo momentâneo, não é algo circunstancial, não tem a ver com momentos da vida. Mas carregar a cruz é uma proposta de Jesus para todo aquele que foi impactado pelo Evangelho do Reino de Deus. Quando Jesus fala de que seus discípulos devem negar a si mesmo e carregar a cruz e o segui-lo, ele está falando de um estilo de vida que todos nós, enquanto cristãos e cristãs, discípulos, discípulas, filhos e filhos de Deus, devemos adotar. Mas a pergunta que fica é, então, o que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus? Para entendermos melhor esta exigência da fé, essa prática de uma vida de fé, é preciso saber que ao falar de cruz, Jesus estava anunciando a sua morte,
mas também usando a ilustração de algo muito comum nos seus dias. Nos dias de Jesus, naquele tempo, onde o Império Romano dominava a terra até então conhecida, a crucificação era a forma mais comum de execução para os criminosos. Muitas pessoas foram crucificadas naquele tempo. Então Jesus está falando sobre tomar a cruz e o seguir. Jesus está dizendo que aquele que está disposto ao seguir tem que estar disposto também para caminhar para a morte. E se nós analisarmos esse texto e esta expressão de Jesus, lembrando-nos da crucificação de Jesus, veremos que antes dele ser crucificado, ele também foi obrigado a carregar a sua cruz diante de uma multidão que o observava e que o acompanhava. E quando Jesus associa a prática da fé ao carregar a cruz, ele está dizendo que a prática da fé é algo que não pode ser mantido em segredo. Quem carrega a cruz e segue Jesus é alguém que confessa publicamente, que demonstra no dia a dia, por meio das palavras e das ações, a sua fé. Alguém que demonstra no dia a dia, por meio das palavras e ações, que está disposto a morrer para si mesmo e viver uma vida para com Deus. Mas o que significa morrer para si mesmo? Evidentemente, quando Jesus fala sobre isso, ele não estava falando da morte física, mas da morte do eu, da morte do ego, da vontade. E é por isso que ele diz, antes de tudo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aqui, quem sabe, você deva estar pensando, então Deus não deseja a nossa felicidade? Muito pelo contrário, Deus deseja a nossa felicidade. Tanto é que nós ouvimos no início deste culto: ó Senhor, eu sou teu, e as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. A felicidade verdadeira está em Deus. Mas nós muitas vezes deixamos de perceber isso, porque estamos sempre em busca de fazermos a nossa vontade, de satisfazermos os nossos próprios desejos. E aí a palavra nos lembra que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E que a nossa vontade nos coloca longe desta boa vontade de Deus. Longe dos planos perfeitos que Deus tem para a nossa vida, não nos permitindo viver o projeto de vida que há em Deus. Para nós meditarmos sobre isso, basta lembrarmos também do relato da criação em Gênesis, e perceberemos que foi a vontade humana corrompida pelo pecado que fez com que o ser humano se afastasse de Deus e perdesse a oportunidade de viver no paraíso junto a Deus. Por isso, quando Jesus fala da necessidade de negarmos a nós mesmos no seu seguimento, ele está falando da necessidade de nós anularmos essa nossa vontade, que tantas e tantas vezes, para não dizer todas as vezes, é contrária ao desejo de Deus, é contrária à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E isso explica porque Jesus reprovou as palavras de Pedro e associou as palavras de Pedro a uma proposta de Satanás, do maligno. Pedro, pouco tempo antes, havia feito a boa confissão, havia verbalizado que Jesus era o Cristo, o Salvador enviado por Deus. E agora, neste momento, quando Jesus fala que ele trilharia um caminho de cruz, Pedro tenta desviar Jesus deste caminho proposto por Deus. Pedro, naquele momento, estava sendo pedra de tropeço na vida de Jesus, pois tentava desviar Jesus do caminho da obediência. Portanto, meu querido, minha querida, tomar a cruz é morrer para nós mesmos todos os dias. Tomar a cruz é anular em nossa vida
tudo aquilo que nos impede de nos sujeitarmos ao domínio de Deus. Tomar a cruz e, antes disso, negar a si mesmo, significa sermos obedientes à palavra de Deus e dizermos não para tudo aquilo que nos coloca contra a vontade de Deus para a nossa vida. A vida cristã não pode ser vivida de outro jeito. Na cruz, Jesus consertou a nossa relação com Deus, que havia sido rompida pelo pecado. Na cruz, Jesus garantiu para você e eu o perdão dos pecados e a salvação, nos reconciliando com o Criador. E é por meio da cruz que nós somos chamados a viver de forma diferente. Vivermos para Deus e não para nós mesmos. Vivermos conscientes de que a nossa tarefa também é abençoar os nossos semelhantes. E não existe evangelho sem cruz. Portanto, se queremos ser verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus, se queremos andar no seguimento de Jesus nesse mundo, precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade que é contrária a Deus e assumirmos a proposta de Jesus. Não tem meio termo, ou fazemos isso e somos cristãos, ou não fazemos e não somos cristãos. Ou tomamos a cruz e seguimos Jesus, ou deixamos que o nosso eu nos leve para longe de Deus. Que Deus não permita que nós estejamos longe da sua presença. Que Deus nos conceda disposição e nos capacite a negarmos a nós mesmos e a seguirmos Jesus, para que possamos falar como Jeremias e tantos outros: ó Senhor, eu sou teu, e as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Que nessas palavras Deus te abençoe e te guarde. Amém. Em resposta a essa palavra, nós queremos também hoje confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Meditando na palavra que há pouco ouvimos, nós queremos cantar o próximo hino, a próxima canção, Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar na cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois quer vencer a cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar na cruz. Jesus morreu por mim e a glória eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar na cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. E calar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor da minha vida vejam. Eu convido a você que está em casa para um momento de oração e de intercessão junto a nós. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje tivemos a oportunidade de ouvir, meditar e cantar da mensagem da cruz. E Tu nos lembras que a boa nova do perdão e da salvação passam pela cruz. E é essa cruz que nos convida a carregar todos os dias
e por meio dela anunciarmos que estamos dispostos a fazer a tua vontade e não a nossa, pois a tua vontade e as tuas palavras enchem o nosso coração de alegria, de felicidade. Tua vontade, Senhor, também nos capacita a deixarmos de olhar para nós mesmos, para os nossos interesses, e voltarmos o nosso olhar para o Senhor e para os nossos semelhantes, irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado. Por isso também hoje unimos as nossas vozes em oração, quando intercedemos pelas pessoas que estão doentes, para que na fragilidade da sua vida experimentem o teu poder e a tua graça. Intercedemos pelos enlutados e pedimos que lhes enxugue dos olhos todas as lágrimas e que em meio à saudade e à dor do luto experimentem também o consolo da tua paz. Intercedemos, Senhor, pelos governantes para que governem com sabedoria e em favor do teu povo e assim também possam minimizar as dificuldades nesse tempo de pandemia. Intercedemos, Senhor, pela tua igreja para que em nosso falar e agir possamos sempre anunciar o evangelho que passa pela cruz e não outro evangelho que possa produzir uma falsa sensação de segurança, de prosperidade e de bem-estar passageiros. Na certeza, Senhor, de que ouves a nossa oração e de que conheces os demais motivos de oração que nós podemos ter, oramos conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim receba a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja à tua frente para te conduzir no caminho, que Ele esteja ao teu lado para te acompanhar, que Ele esteja atrás de ti para te proteger de todo mal e esteja acima de ti para te abençoar hoje e sempre. Amém. Queremos cantar como último hino deste culto, última canção, Bênção do Caminhar. Cante conosco. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. E assim chegamos ao final desta celebração. E aqui agradecemos o carinho da sua companhia, você que nos acompanhou neste dia, você que irá nos acompanhar ao longo deste dia e desta semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço da Paróquia Cristo Redentor e até o nosso próximo encontro.